o ser humano precisa fazer teshuvá? Precisa arrepender-se? Nos aproxima a festa de Rosh Hashanah. Que festa é essa? Eliyahu Quintou explica: Rosh Hashanah é um dia do julgamento para toda a humanidade. Nesse dia, o homem é julgado por todas as suas ações. E o que virá a acontecer durante o ano vindouro é registrado. O Talmud de Rosh Hashanah 8a depreende isso do versículo de Deuteronômio 11:12, que declara: os olhos do Eterno, teu Deus, estão sobre ela, sobre a terra de Israel, do princípio do ano até o fim do ano. Ou seja, no Rosh Hashanah o mundo é julgado quanto ao que virá a acontecer ao longo do ano. De nossos sábios disseram, os nossos sábios disseram no Rosh Hashanah, toda a humanidade passa diante dele como um rebanho de ovelhas. Passam por ele um por vez, um atrás do outro. Mas ele esquadrinha a todos com uma única olhada. Assim, o versículo de Salmo 33:15 declara: ele analisa os corações de todos e prescruta todas as suas obras. Deus, que é o Criador, com uma única olhada, vê todos os corações da humanidade juntos e compreende todos os seus atos. Primeiro, vamos à nossa reflexão teshuvá, arrependimento. Eliyahu Quintou faz um comentário esclarecedor sobre este assunto. Aprendemos que o arrependimento expia por todas as transgressões, mesmo quem pecar todos os dias, mas se arrepender em seus últimos momentos de vida, não terá nenhum dos seus atos perversos lembrados, pois o versículo de Ezequiel 33:12 declara: a maldade do ímpio não lhe será obstáculo no dia em que retornar da sua maldade, isto é, se fizer teshuvá. Não pense que a pessoa deve arrepender apenas de pecados que consistem em atos concretos, como roubar. Pelo contrário, ela deve também examinar seus maus pensamentos e afastar-se da raiva, do ódio, da inveja, do menosprezo e da busca desenfreada por dinheiro e honrarias. A respeito dessas transgressões, o profeta Isaías 55:7 declara: abandone o perverso seu caminho e o iníquo seus pensamentos. É mais trabalhoso se afastar desses tipos de pecados do que ações transgressivas, pois quando alguém está mergulhado neles, é muito difícil abandoná-lo. O homem deve focar, seus esforços principalmente no arrependimento dos pecados ou dos traços negativos de caráter que tiverem se tornado uma parte intrínseca do seu ser. Ele não deve postergar o seu arrependimento, senão acabará se tornando alguém que diz para si mesmo: eu pecarei e depois me arrependerei. Sobre quem os nossos sábios disseram que não é dado a chance de se arrepender. Uma vez que, nesse caso, a pessoa peca, achando que mais tarde poderá se arrepender, o arrependimento acaba sendo a causa do seu pecado e, consequentemente, não é aceito. Já o homem que se habituou a cometer um determinado pecado e corrige o hábito através do arrependimento, erradicando o erro do seu ser e abandona-o completamente, é tão precioso para Deus quando alguém se oferece em sacrifício valiosos no altar. E a sua recompensa também é imensa. Quando mais um
pecado tiver se tornado parte da pessoa, maior será a recompensa pelo seu arrependimento. O mesmo é válido com relação a um lugar, a uma geração, fases da vida da pessoa. Por exemplo, quem vê um lugar onde se costuma cometer um determinado pecado, deve saber que esse pecado, em particular, encabeça todas as acusações de todos os demais pecados. E que é mais importante para Deus que ela se arrependa desse pecado específico do que qualquer outros méritos e boas ações. Arrepender-se desse pecado a auxiliar a se arrepender de todas as outras transgressões. Não se arrepender desse pecado, mesmo se todas as suas outras ações forem boas, será como mergulhar em uma mikve, banho ritual de purificação, para se purificar segurando na mão um objeto impuro. O mesmo se aplica a uma geração conhecida por perpetrar uma transgressão específica. Nesse caso, é preciso que o indivíduo dotado de maior sensibilidade retifiquem primeiramente essa determinada falha, pois, ao se arrependerem de tê-lo cometido, terão com que a balança penda a favor de todos os outros que emularão esse comportamento caso se arrependam. Isso também é válido com relação aos estágios da vida da pessoa. A infância é diferente da juventude e ambas são diferentes da idade adulta. Em cada um desses estágios, a vida da pessoa muda e a inclinação para o mal tenta dominá-la e convencê-la a transgredir a vontade de Deus. Ela acende um fogo que incita a pessoa ao pecado. A essência do arrependimento é identificar o pecado que exerce domínio sobre a pessoa a fim de concentrar todos os esforços na sua superação, para que ela se eleve ao ponto de que o próprio Deus testemunhe que ela nunca mais reincidirá nessa insensatez. Segundo, as bases do arrependimento. É importante estudar as bases do arrependimento, pois sempre o ser humano que é falho vai precisar de arrepender por alguma falha em seu comportamento, conduta e atitude. O Rabino Yonah escreve que o arrependimento está baseado em 3 fatores: contrição, confissão e abandono do pecado. O Midrash Vaikra Rabbah 3 declara: o Rabi Babibar 2 Abaité ensinou como se deve fazer a confissão de culpa na véspera do Yom Kippur. É preciso declarar, dizer assim: eu reconheço cada ato errado que cometi perante ti, eu segui por um caminho ruim, tudo o que eu fiz não voltarei a fazer. Que seja a tua vontade, Deus, me perdoar de todas as minhas transgressões e conceder-me expiação de todas as minhas maldades, conforme diz o versículo de Isaías 55:7. Abandone o perverso seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Abandonando o pecado. Os nossos sábios ensinaram: quando um arrependimento é completo, quando ele se incluiu o abandono do pecado. Quando ele incluiu o abandono do pecado, até que ponto? Até que ele reconhece o oculto, testemunhe que a pessoa não reincidirá. Maimônides
lei da Teshuvá 2, mas se alguém se arrepende do pecado que cometeu, evita reincidir nele por um período de tempo e acaba retomando seus hábitos pecaminosos, mesmo merecendo recompensa pelo tempo no qual evitou o pecado, ele não é considerado penitente e os seus pecados originais permanecem sem expiação plena, uma vez que ainda o levam a comportar-se com incorreção. Como arrependimento genuíno, a Teshuvá é uma mitzvah tão complexa, a pessoa jamais deve agir de modo complacente. Ela deve ter sempre o cuidado de cumpri-la adequadamente. Ela deve se perguntar se os seus novos pecados são talvez uma consequência de pecados anteriores que não tenha abandonado por inteiro. O versículo Isaías 55:6 declara: buscai o Eterno no melhor momento para encontrá-lo. Os sábios explicam que isso se refere aos 10 dias compreendidos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E com base nisso, que muitas pessoas assumem não deixar que os 10 dias de arrependimento se passem sem que, ao menos, uma transgressão seja retificada. A cada ano, adotam um compromisso de retificar um pecado diferente e construir uma nova cerca protetora que jamais tornarão a violar. Mesmo que o ato escolhido para retificar seja trivial e mesmo que retificá-lo não exija grandes esforços, o arrependimento ainda é de grande valia, pois permite uma interação com o arrependimento verdadeiro. Terceiro, nossos sábios engrandecem o arrependimento. No nível em que Baalei Teshuvá, penitentes, se encontram, nem mesmo os completamente justos conseguem ficar. Barahot 34a. Grande é o arrependimento, pois através dele até os pecados mais intencionais são transformados em fontes de méritos. Yomá 81a. Grande é o arrependimento, diz outro sábio, pois ele cancela o que Deus decretou para o homem. Rosh Hashanah 17. Os portões da reza às vezes estão abertos e às vezes fechados, mas os portões do arrependimento sempre estão abertos. Devarim Rabá 2. Perguntaram à sabedoria: qual é a punição do pecador? A sabedoria respondeu: o mal persegue os pecadores. Provérbio 13:21. Perguntaram então a Deus, e Deus respondeu: que ele possa se arrepender. Talmud de Jerusalém, Makot 2. Quem se arrepende é considerado como tivesse subido para Jerusalém, construído o templo sagrado, erigido um altar e oferecido os sacrifícios que estão especificados na Torá. Vaikra Rabá 7. O poder do arrependimento é tão grandioso que basta pensar em se arrepender para se elevar, não apenas para o primeiro ou para o segundo firmamento, mas para a presença do trono da glória. Pesikta Rabati 44. Veja só o poder do arrependimento, pois ele faz do homem o soberano do mundo, orna com coroa a sua cabeça, cura as suas doenças e o salva de angústia e dor. Taná de Eliyahu Rabá 18. O Rabi Eliezer ensinou, no primeiro dia após pecar,
Adão entrou nas águas de Gihon até a altura do pescoço. Ali ele ficou em jejum até que o seu corpo ficou parecendo uma peneira. Então ele disse: Senhor do universo, remove de sobre mim a minha pele e aceita a minha techuvá, para que todas as gerações aprendam que o arrependimento existe. Pirkei de Rabi Eliezer. Concluindo, os ensinamentos estão cheios de sabedoria, que só encontramos nos escritos de nossos sábios e aceitamos como verdades. Fazer techuvá é o único caminho que nos conduz ao encontro com nosso Deus. Que cada um de nós estejamos certos de que os maus decretos sejam eliminados de sobre nós devido ao sincero arrependimento. Comente nosso shiur, deixe o seu joinha, ajude-nos. Filiando-se a Anusim Brasil. Yohanan Shaul. Shalom.